E aí eu queria ver com você, em relação ao livro, o que você vê que é uma boa prática que você leu no livro e que você consegue ver que isso é uma dor na prática e que você fala assim, não, isso aqui eu preciso implementar na prática. Então, essa aí é a pergunta. Se a gente for falar em bala de prata, essa seria a pergunta bala de prata, tá? Qual o conceito do livro que eu sigo que é mais importante? Que tá lá, por exemplo, por que todo mundo tem que ser esse livro? É esse conceito que eu vou falar agora, que é quando usar o microserviço, né? Por exemplo, primeiro de tudo, a gente tem que saber que o microserviço é um sistema grande fracionado. Então, o que eu tenho que ter primeiro? Eu tenho um sistema grande, né? E o conceito, assim, que para minha surpresa surgiu no livro do microserviço era que eu não posso começar por microserviço. Começar um sistema por microserviço é pedir para mim ter um sistema mais caro. Por quê? Por causa que, supondo que eu queira ter um carro, né? O carro, eu tenho que pagar por esse carro. Se eu quiser um carro muito robusto, eu vou ter que pagar por esse carro muito robusto. E o microserviço é a mesma coisa. Só que agora vamos imaginar o seguinte: eu tenho um MVP, eu preciso comprovar uma tese o mais rápido possível para ver se aquele software funciona. Se eu criar um microserviço, eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes quando a gente tem uma história que é criar a casca de um projeto, a média normalmente dessa história vai ser de pelo menos 2 pontos. E esses 2 pontos, que normalmente se converte ali em 2 dias, na maioria dos casos, são 2 pontos que eu não precisaria ter quando eu tenho um monolito. Por Aham. quê? Porque o monolito ele é mais fácil de gestar, de gerir, né? Porque eu consigo rodar um monolito local no meu computador, eu consigo ter uma melhor observabilidade, eu tenho uma só pipeline de release para o meu microserviço, eu não tenho que ter 300 pipelines diferentes, né? E o microserviço não, o microserviço eu já tenho que ter muito mais cuidado, porque muito microserviço não roda nem local na minha máquina, e eu não consigo nem depurar, diferente do monolito que eu consigo depurar. Lógico que o monolito vai ter um monte de problemas, que é os que o microserviço resolve, mas a gente tem que saber o momento de resolver esses problemas. Então, esse é o principal conceito para mim hoje que, que eu gostei de ter lido o livro por causa disso, né? E aí depois a gente pode até falar mais deles, mas aí entra muitos conceitos como, por exemplo, SRE, teste de unidade, testes de integração, não usar testes de ponta a ponta, né? O que o Hudson Newman diz que é teste ponta a ponta? Vocês veem que a gente já tem pontos muito importantes. Só que aí a gente pensa o seguinte, por exemplo, né, desses conceitos. Vamos supor assim, BDD, né? BDD a gente pode denominar como um tipo de teste de integração. Muitas vezes, principalmente no MVP, eu não tenho cache para colocar BDD no meu projeto. Só que é um requisito muito importante colocar BDD no meu microserviço. Por quê? Porque eu tenho que saber se a integração dele está funcionando, né? Então, primeiro, vale mais a pena eu colocar o BDD no meu monolito, para quando daí eu fazer a quebra do microserviço, né, pro microserviço, eu vou garantir que vai estar tudo funcionando. Eu tenho mais balas se eu quiser começar pelo monolito, né? Então esse aí é o principal conceito que está lá no livro que todo mundo deveria ler. O Martin Fowler trouxe esse conceito também, né, de monolith first, né? E aí eu estava até consultando aqui e ele fala que a maioria dos casos de sucesso de microserviços que ele viu começaram com monolitos. E a maioria dos casos em que ele viu começando com microserviços tiveram sérios problemas, assim. E acho que, assim, na minha própria experiência mesmo, é difícil, né, de se fazer microserviços e fazer as separações corretas de domínio e ter as preocupações corretas e cuidar da infraestrutura. É algo complexo mesmo de se fazer e principalmente de se acertar de primeira, assim, né? Então, assim, esse conceito de monolith first, realmente, ele é meio contraditório, né? A gente está falando de construir microserviços e a primeira dica é não faça microserviços, né? Mas parece um caminho mais adequado mesmo, né?